Bem-vindo e bem-vinda ao curso Emagrecimento Consciente e Saudável com a Mônica Leite. Sou psicóloga, palestrante, funcionária pública atuando na área da saúde mental. E nós iniciamos hoje esse curso maravilhoso, um curso enriquecedor, um curso que vai mudar a sua forma de pensar o emagrecimento. O nome desse programa é Pense Saudável. Está aí na tela o meu nome, meu registro no CRP, meu e-mail para você fazer contato comigo, as minhas pós-graduações e 2 áreas de estudo que eu gosto muito e tem muita relação com emagrecimento consciente e saudável, psiquiatria nutricional e neurociências. No decorrer desses slides, nós vamos ter contato com os temas, com as referências dos temas e também com as estratégias. Lá no grupo do WhatsApp, o link está abaixo desse vídeo, é onde nós vamos conversar sobre o tema das aulas e também sobre as estratégias ensinadas. Lembrando que esse curso, no mês de abril de 2023, ele é gratuito para todas as pessoas que estão no grupo do WhatsApp e que acessam o meu canal no YouTube. Depois de abril, ele volta a ser um curso pago, mas o valor é bem acessível. E o local onde esse curso é vendido é na Hotmart, que em breve eu vou deixar aí no canal o link para quando as pessoas não tiverem mais acesso ao curso gratuito. Então aproveita, vai valer a pena. Algumas orientações importantes para vocês. Preste atenção na aula. Elimine todos os ruídos que estiverem à sua volta. Procure um lugar mais silencioso possível. Eu sei que às vezes não é tão possível assim um lugar silencioso. Como no meu caso, por exemplo, estamos ouvindo aí os latidinhos, né? São alguns cachorrinhos aí que estão latindo. Mas procure um local o mais silencioso possível. Deixe sempre reservado, ao assistir às aulas, caderno, caneta, folhas de anotação. E eu sugiro que você já faça uma pasta ou um envelope, ou o que você achar melhor, para que você possa ir juntando todo esse material que está sendo compartilhado com você. Nas aulas, eu também apresento as referências científicas estudadas, as indicações de leitura de livros, para que vocês possam entender que há uma fundamentação no conteúdo apresentado. Se você achar interessante, e é algo bastante interessante para ser feito quando nós queremos fixar o conteúdo daquilo que estamos aprendendo, assista o vídeo novamente. Uma outra forma de você fixar os conteúdos daquilo que você está aprendendo é comentar com alguém o que você aprendeu, aonde você aprendeu, quem te ensinou e compartilhar o conteúdo. As dúvidas sobre a aula e sobre as estratégias serão conversadas no nosso grupo do WhatsApp, que o link está logo abaixo. Este grupo do WhatsApp, ele é permanente. É um grupo que sempre vai estar ativo. Quando eu postar aulas, mini palestras ou algum conteúdo relacionado ao emagrecimento consciente e saudável. Esse link, que você que já está lá no grupo do WhatsApp,
ele sempre vai ser postado. E você que está assistindo, o link para a entrada no grupo está logo abaixo. É lá que nós vamos conversar sobre dúvidas, trocar ideias sobre os temas das aulas e também sobre as estratégias sugeridas e apresentadas. Os temas de hoje da aula 0: símbolos, comer social, modelos e hábitos, sociedade dinâmica, 5S e monitoramento das refeições. Símbolos. Por que esse título? Porque você está vendo aí na sua telinha algumas imagens. A imagem de uma balança, de uma fruta, uma fita métrica, um caderno com caneta e pezinhos. Essas figuras, elas vão auxiliar na compreensão dos nossos objetivos, da missão, visão e valores relacionados ao conteúdo desse curso. A maçã, no geral, ela é um símbolo universal de pecado, quando nós pensamos em religiosidade e espiritualidade. Estou falando isso independente da religião ou das crenças de quem está assistindo. É apenas um símbolo para nos ajudar a pensar. Esse símbolo universal dessa maçã mordida, que remete ao que aconteceu lá em Gênesis, no Éden, ela simboliza uma tentação, né? Essa tentação ou esse pecado é algo que está fora de mim. Ou seja, o que está fora de mim é responsável pelas minhas escolhas e decisões. No entanto, e a ciência já tem confirmado isso, os estímulos estão presentes fora e dentro de nós. Quando nos sentimos atraídos por um determinado alimento, essa atração tem a ver com a apresentação desse alimento, por exemplo, ver um programa culinário que está fazendo uma determinada receita, ou e até mesmo uma lembrança, uma memória de alguma experiência com alguma comida muito saborosa e muito prazerosa. Então, os estímulos, eles estão fora e dentro de nós. E a ideia é, se nós mudarmos o que está dentro da nossa estrutura mental, como pensamentos e crenças, nós vamos direcionar melhor os nossos comportamentos. Essa mudança interna, que é mais importante do que só a mudança externa, vai ser comentado em alguma das aulas. Então, nós recebemos estímulos e influências o tempo todo. As influências, geralmente, elas vêm de fora. Os estímulos, eles vêm de fora e de dentro. Não se preocupe. Se você ainda não conseguiu entender, acredito que ao longo da aula vai ficar mais compreensível. Se não ficar, no grupo do WhatsApp, nós conversaremos mais e eu posso te dar mais exemplos. Então, quando falamos em mudanças internas, nós estamos colocando numa ordem de prioridade. Em primeiro lugar, eu mudo as questões internas para que eu tenha força suficiente para mudar o que está fora de mim. A maçã também é a representação da alimentação saudável e in natura, que nós vamos conversar durante esse curso sobre esse tipo de alimentação, com exemplos, todos respaldados cientificamente, porque se estamos falando em emagrecimento consciente e saudável, não podemos deixar de fora alimentação saudável e in natura, que são os alimentos mais naturais.
A fita métrica, nós usamos esse símbolo, mas a gente vai ressignificar esse símbolo. Ressignificar como? A fita métrica, que serve para medir, para as nossas medidas da cintura, do quadril, dos braços, das pernas, do busto. Nesse caso, no caso desse curso, nós estamos falando que vamos ressignificar essa fita métrica e dizer: as medidas são diversas. Cada pessoa é única, exclusiva, singular. Nós nunca vamos encontrar pessoas com o mesmo tamanho de corpo, com o mesmo formato de corpo, porque cada pessoa é única. E a biologia quis assim. Cada pessoa é única. Então, essas medidas, elas não podem nos assustar. Nós já temos que ir pensando: eu não sou igual a ninguém. O meu corpo não é igual a nenhum outro corpo. Nós temos semelhanças, sim, muitas semelhanças, mas somos únicos. A balança também será ressignificada, porque ela está relacionada ao peso, entre as questões que ela está relacionada é ao peso, e a gente também precisa entender que esses pesos são diversos. Não existe pessoas que pesam exatamente igual. E nós precisamos, na interação com as balanças, não ficar preocupado de primeiro com quantos dígitos essa balança vai nos indicar. E nós vamos falar sobre isso também durante o nosso curso. A partir de hoje, quando você se pesar, ao olhar os números da balança, ao invés de se assustar, ficar com medo, com vergonha, e eu entendo que não é fácil, por conta de crenças e significados que você construiu na relação com o teu corpo e na relação com o teu peso, mas eu peço que a partir de hoje você veja os números da balança relacionados ao seu peso como indicadores. É a balança conversando com você. O que você tem comido? Por que você está pesando essa quantidade de peso? O que esse peso remete você à sua história? Por que você está sobrepeso ou obeso ou obesa? O que aconteceu com esse corpo para que ele esteja com essa medida, com esse peso? O pezinho, ele é um outro símbolo importante quando falamos em emagrecimento consciente e saudável. E vamos falar sobre isso também durante o curso. Por quê? Quando falamos em emagrecimento consciente e saudável, nós não podemos deixar de fora a importância de atividade e exercício físico. Atividade física é diferente de exercício físico. E nós vamos falar sobre isso também durante o curso. Vencer o sedentarismo, essa vida sedentária, inativa, aos poucos precisa ser mudada, transformada para uma vida que tenha atividade física ou exercício físico e vá sendo cada vez menos sedentárias. O caderno com a caneta, ele simboliza as anotações, a pesquisa, a leitura. E se eu estou falando em emagrecimento consciente e saudável, aonde eu vou buscar esse conhecimento contínuo sobre emagrecimento consciente e saudável? Com autoridades e especialistas no tema, sejam eles nacionais ou internacionais. Eu vou respeitar o que as colegas, os nossos familiares costumam nos falar sobre peso, sobre emagrecimento, mas a partir de hoje, o nosso conhecimento, ele precisa
ter uma fonte segura. Nós precisamos buscar em autoridades, especialistas em temas de emagrecimento consciente e saudável, informações sobre esse assunto. Quando falamos em emagrecimento consciente e saudável, tendo em vista a complexidade que as pessoas são, nós estamos falando de algo muito delicado. Não pode ter receitas mágicas, não pode ter dietas mágicas, não pode ter alguém surgindo e falando: eu descobri o segredo para emagrecer. Não existe. Nós estamos falando de um corpo complexo, de uma mente complexa, que tem uma história, que sofre influência, que é estimulado internamente, externamente. E com muita seriedade e respeito a esse corpo e a essa mente, nós precisamos começar a falar em emagrecimento consciente e saudável, respaldado cientificamente, com experiências sólidas de resultado, lembrando que cada pessoa é única, singular e nem sempre o que é receitado para uma pessoa vai funcionar para outra. E isso nós também vamos conversar aqui no curso. Como eu havia dito para vocês, a atividade física, ela é importantíssima dentro da lógica do emagrecimento consciente e saudável. E qual é a fonte da informação que eu vou te passar agora? E vou te passar como psicóloga, não vou te passar essa fonte como especialista na área da educação física. Eu não sou educadora física, eu não sou treinadora física, eu sou psicóloga e eu tenho que ter conhecimento mínimo de outras áreas para dar uma orientação mínima e fazer os devidos encaminhamentos e indicações para os outros profissionais. Então, nós estamos diante aqui de um material maravilhoso. São as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para atividade física e comportamento sedentário. Nesse manual, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto os manuais do Ministério da Saúde, do SUS, com profissionais, materiais feitos por profissionais competentes, a gente aprende a diferença de atividade física e exercício físico. Nós entendemos que é melhor alguma atividade física do que nenhuma. E esses materiais, eles são de acesso para todos, acesso público, material gratuito, de qualidade. Eu não vou esgotar esse assunto aqui, porque não é o objetivo eu ficar falando só sobre a atividade física, mas eu estou te dando uma referência confiável para você já iniciar a sua leitura sobre esse tema que é tema-chave no emagrecimento consciente e saudável. Nós não podemos falar em emagrecimento consciente e saudável sem falar da atividade física, do exercício físico, dessa vida em movimento de uma forma saudável. É tão maravilhoso esse material que foi criado, que nós temos aqui as diretrizes, né? Sobre atividade física e comportamento sedentário, e temos também as diretrizes voltadas para as crianças, né? Incentivando os pais a ajudar as suas crianças, seus adolescentes, seus jovens a pensar no estilo de vida cada vez mais saudável. Ok. Então, nós estamos falando de emagrecimento e nós não podemos falar de emagrecimento sem iniciar o entendimento do porquê nós comemos. Nós não comemos por acaso, né? Ou como algumas pessoas falam para mim, aconteceu do nada. Não, não é do nada. Nada na vida é do nada, né? O comer, ele é social. Quando nós éramos bebês, lá na barriga da nossa mãe, nós tivemos contato com o alimento. Aquilo que as nossas mães comiam,
chegavam até nós pelo cordão umbilical e nos alimentava, nos nutria. Então, se essa mãe, ela se alimentou de uma forma saudável, ela contribuiu para que o bebê recebesse nutrientes, vitaminas e sais minerais de uma forma saudável. Quando sai da barriga, esse bebê, ele continua se alimentando. A princípio com leite materno, que é o mais indicado, até uma certa faixa etária aí da vida dos bebês, né? 6 meses, 1 ano. Algumas pessoas querem amamentar por mais anos, é compreensível. Então, esse bebê ele vai continuar sendo nutrido através do leite materno. E nesse leite materno tem nutrientes, vitaminas, sais minerais, todos os micro e macronutrientes que esse bebê precisa, que vieram da alimentação da mãe. Então, o que será que as nossas mães comiam quando nós estávamos nas barriguinhas delas? O que será que nossas mães comiam quando nos amamentavam? E quando a gente cresce, a gente é uma criança, né? A gente é inserido na cultura alimentar da nossa família. O que a nossa família gostava de comer? Ou o que a nossa família podia comer? Tinha alguma interferência religiosa, espiritualista, financeira, cultural? Como foi construído a cultura alimentar da minha família? E comer é prazeroso. Comer está relacionado a compartilhar, reunir, satisfação. Comer está relacionado a alívio de estresse, distração, prazer, porque quando a comida entra no nosso corpo, ocorre um processo fisiológico, químico, aonde, por exemplo, é liberado lá no cérebro um químico da felicidade e do prazer, a dopamina. Comer é uma extensão da função materna e do cuidado. Então, quando eu estou me alimentando com a família, com os amigos, no trabalho, no dia a dia, de alguma forma, eu estou fazendo a manutenção dessa extensão da função materna e do cuidado para que eu sobreviva. Na nossa cultura de relações sociais e familiares, onde as comidas estão presentes, tendo em vista que o comer é social, recusar alimento pode ser uma falta de respeito, um desvalor a quem fez a comida. Então, por exemplo, uma pessoa que está em reeducação alimentar, às vezes ela vai ter que recusar certas quantidades de comida ou certas comidas por vários motivos que a gente vai aprender ao longo do curso. Mas ela tem dificuldade de falar não, ela se preocupa em desagradar as pessoas, ela não quer rejeitar uma comida oferecida e contribuir para que o outro se sinta desvalorizado. Então a comida ela está impregnada nas nossas relações, o sentido, o significado, as interpretações. Nós temos diversas associações de alimentos, de alimentação, de comer, com experiências prazerosas e negativas. E entender isso é importante para que a gente vá construindo a partir dessa primeira aula o nosso entendimento. Poxa, então comer é algo mais amplo, envolve várias questões, começou lá no meu nascimento, passou pela minha infância, minha adolescência, tem a ver com o estado que eu moro, com a cultura alimentar local, com as influências religiosas, culturais da minha família. Tem a ver com o meu poder aquisitivo. Eu tinha dinheiro para me alimentar bem ou eu não tinha recursos financeiros e me alimentava com o que tinha. Então, nós temos aí uma outra indicação preciosíssima
para nós que estamos buscando o emagrecimento consciente e saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira, organizado por profissionais, autoridades do assunto relacionados ao Ministério da Saúde, mais um material gratuito disponível na internet, lá no grupo. Se vocês quiserem também me pedir os links desses materiais, eu posto lá para vocês, tá? Então esse guia alimentar, ele é para nós brasileiros, porque cada país tem a sua cultura alimentar, tem a sua fonte de nutrientes, de vitaminas, de minerais, tem a sua relação muito particular com a comida. Nós, como população brasileira, temos uma relação particular com a comida e é regionalizada. No Nordeste, temos uma cultura alimentar riquíssima. No Norte, outra cultura alimentar riquíssima. No Sul, outra cultura alimentar riquíssima. No Centro-Oeste, no Sudeste, nós temos outras culturas alimentares riquíssimas. E esse guia, ele é esplêndido, maravilhoso. Ele vem nos ajudando a entender isso, a valorizar a nossa cultura alimentar. Então, nesse guia há um relato, né, de quais são os cuidados e caminhos para alcançar uma alimentação saudável, saborosa e balanceada. Olha que dica incrível você já está recebendo nessa aula. Ele orienta que alimentos nós temos como base, né, de uma alimentação saudável e natura, como eu iniciei falando, quais são as nossas frutas, carnes e legumes. Ele fala para que a gente consuma bastante alimentos in naturas e fresco, consuma com moderação os alimentos processados, como arroz, feijão, frutas secas. Vamos falar melhor sobre isso nas próximas aulas. Que a gente evite, sempre que possível, os alimentos ultraprocessados, porque nesses alimentos tem muito aditivos, tem muitos químicos, tá? Então, macarrão instantâneo, temperos prontos, salgadinhos artificiais, refrigerantes, não importa se é diet, light, ultralight, são artificiais. A intenção desse guia é promover conhecimento, alavancar a saúde através de uma boa alimentação, ajudar no combate à desnutrição, prevenção de doenças como obesidade. Obesidade é doença? Calma, nós vamos falar sobre obesidade de uma forma muito respeitosa, baseada em ciência nas próximas aulas. Sim, obesidade é doença. E nós vamos entender isso com muito respeito e cientificamente respaldados. Prevenir a diabetes, né? Os diversos tipos de diabetes. Hoje a nossa saúde está avançada, nós temos tratamentos bastante interessantes aí no tratamento dessas doenças, com os diversos profissionais da saúde, profissionais como eu, da psicologia, profissionais da psiquiatria, da medicina, da nutrologia, da nutrição e vários outros profissionais que ajudam no processo da construção da nossa saúde. Prevenir doenças crônicas como pressão alta, AVC, infarto e vários tipos de cânceres, né? É muito interessante esse guia porque ele comenta sobre, né, que tipo de alimento é interessante a gente comer. Ele traz informações de como comer e preparar essas refeições, né? Hoje nós temos uma mídia bem aquecida, né? Com programas culinários, né? O que é bastante interessante. Também traz sugestões para enfrentar os obstáculos do cotidiano para manter um padrão alimentar saudável, como a falta de tempo, a inabilidade culinária, a escassez dos recursos financeiros, né? Eu acho que eu não tenho muito dinheiro, eu acho que eu sou pobre. Não importa a sua situação financeira, é possível todos emagrecer de forma consciente e saudável. Um outro ponto, quando falamos em alimentação consciente e saudável, são os modelos e hábitos.
Lembra que eu falei das influências? Elas tendem a vir de fora, impactar a nossa mente e através dessas influências de fora a gente vai criando crenças, interpretações, avaliações, pensamentos. Vamos falar dessa estrutura mental em algumas das outras aulas para frente. Quem são os nossos modelos de alimentação? Quem nos ensinou a comer? O que nos ensinaram a comer? Que hábitos nós fomos construindo na nossa relação com a comida? Os modelos podem ser os pais, os cuidadores, os babás, as vovós, os vovôs, um parente. Mas são pessoas que nos apresentaram diversas comidas ou que não conseguiram nos fazer ter uma preferência por uma alimentação saudável, ou porque apresentou alimentação saudável de uma forma inadequada, agressiva, relacionada a castigo, a punição, ou porque também eram pais e cuidadores que buscavam na comida o alívio do estresse, do tédio, do medo, das dores da vida. E como comer é prazeroso, eu aprendi a lidar com as dores da vida com as pessoas que também conviviam comigo e faziam isso. Uma outra questão são os alimentos disponíveis na nossa casa. Que alimentos que eram disponíveis na sua casa na infância e na adolescência? Que alimentos eram esses? Muitas pessoas, todos nós, estabelecemos uma relação com a comida. Uma relação boa, saudável, positiva ou uma relação ruim, negativa e até mesmo destrutiva. Então, eu posso ter tido experiências onde comer era um prêmio. Se você se comportar, eu vou te dar aquele doce. Ou então, comer ele pode ter sido um motivo de castigo. Eu tiro isso de você porque você não se comportou bem. A comida, como ela é muito prazerosa e ela tem muito significado, sentido, através das construções que nós vamos fazendo, ela pode ter se transformado o substituto da solidão. Na minha dificuldade de relacionar com as pessoas, eu posso ter me relacionado só com a comida. O que eu vivi? Eu vivi excesso de comida na infância, na adolescência? Ou eu vivi escassez de alimento, eu não tinha o que comer. Então, por exemplo, na minha infância, por eu ter vindo de uma família muito pobre, o nosso alimento era um alimento muito simples, um arroz com um pouquinho de sal, banha de porco, algum legume dos mais baratos, como chuchu. Às vezes o chuchu a gente colhia no próprio quintal que minha mãe plantava, essas verduras silvestres que dão no mato e que a gente vai lá e come, a ida de algumas pessoas na minha família em finais de feira, em Ceasa, para buscar algumas verduras, legumes e frutas mais em conta. Às vezes eu comia uma fruta ou não. Era uma comida pobre, não só porque minha família era pobre financeiramente, mas era uma alimentação pobre em termos de nutrientes, vitamina e sais minerais. E muitas pessoas tiveram essa relação de uma comida escassa, né? O alimento se tornou a única fonte de prazer na vida, o único prazer que a pessoa tem na vida é comer. Só esse prazer? E aí ela busca só na relação com a comida a realização desse prazer. Nós temos casos, nós não vamos abordar os transtornos alimentares aqui, mas é só para vocês ir pensando, né? Não comer para ter autocontrole. Alguns transtornos alimentares, nós temos pessoas que passam por essa experiência. Ela quer ter autocontrole sobre o corpo, sobre o peso, sobre a aparência, e aí ela não come como uma forma de ter autocontrole. Nós vivemos numa sociedade dinâmica, eu chamo de sociedade de aparências e exigências,
E nós vivemos numa sociedade tecnológica e as tecnologias, eu acho elas incríveis. Como eu admiro a inteligência do ser humano para criar em vários campos da nossa sociedade, seja no campo rural, lá na roça, né, as tecnologias mais manuais, usadas lá com os nossos amigos da roça, até esses nossos amigos programadores, eles criam internet, eles criam as redes sociais, né? Então, nós vivemos nessa sociedade dinâmica, tecnológica, o número de informações é num tanto que a gente não dá conta de tanta informação. E nós somos expostos às mídias sociais, rádio, TV, redes sociais, livros, revistas. E essas mídias sociais, elas são os estímulos externos. As mídias sociais já são consideradas pela ciência como doutrinadores comportamentais, influenciadores e modificadores de crenças e até mesmo de valores. Então é só você pensar no McDonald's, né? Você pensar nessa rede de lanches rápidos, fast food, saborosos, mas não tem a quantidade de vitamina, nutrientes, sais minerais, gorduras, açúcares e sal adequada. É um tipo de refeição que nós não deveríamos comer com muita frequência. Não estou dizendo que é proibido comer McDonald's, estou usando um exemplo. Esses lanches prontos, fast foods, né? Tem pessoas que elas consomem numa quantidade muito exagerada. Então, nós vivemos nessa sociedade dinâmica, cheio de aparências, que valoriza o status, que valoriza o ter. Muitas pessoas acham que elas valem o que elas têm. Um carro, uma casa, títulos, dinheiro, coisas perecíveis que todos vamos morrer e vai ficar aí. Algumas pessoas acham que vale o que tem. Nós valemos o ser humano que somos. Todo ser humano, por ser humano, já tem o seu valor. E ele pode se valorizar mais, ele pode construir melhores valores para ele e para a sociedade. Então, é nessa sociedade que vivemos. Essa sociedade, ela influencia no que a gente come, na frequência do que a gente come, nas quantidades do que a gente come e nas nossas escolhas alimentares. É uma sociedade que tem enrustido nela e explicitamente as ditaduras da beleza, as ditaduras da saúde, a vigorexia, que é uma espécie de comportamento onde a pessoa ela só se preocupa com aparência vigorosa, saudável. Esses meninos que gostam de ser fortes, né? E alguns começam a ser fortes a qualquer fisicamente, né? Aquele corpo robusto, fazem isso de qualquer forma e nem se preocupando com a sua própria saúde. As comidas nas nossas publicidades, elas, a maioria, boa parte delas não são saudáveis, mas elas são saborosas e muitas vezes baratas. Essa sociedade da perfeição, do absurdo das dietas da moda. Se nós somos seres únicos, ninguém é igual a ninguém. As nossas biologias, né, o nosso corpo e a nossa mente são complexos, como que uma dieta que aparentemente, né, funcionou para alguém, pode funcionar para todo mundo? Não existe. Nós vamos falar sobre o perigo das dietas da moda nas outras aulas. Os influenciadores sociais, né, que são esse novo mercado, né, que levanta, né, que
que nos presenteia, eu acho, né? Eu acredito, com pessoas muito criativas. Eu sou muito a favor da tecnologia, apesar dela ter o seu lado que precisa a gente tomar cuidado, mas a gente tem pessoas muito criativas, com ideias muito maravilhosas. Temos coisas que também não são boas, mas é nessa sociedade que nós vivemos, né? Onde nós temos que começar a selecionar melhor aquilo ao que nós estamos nos expondo, ao que nós ouvimos, vemos, né? E que vai contribuindo para a construção das nossas crenças, pensamentos e às vezes até impacta o nosso valor pessoal. Então essa sociedade ela impacta, ela influencia nos comportamentos alimentares, nas relações com as comidas, ok? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo do curso. Então, nós precisamos ficar atento. A internet tem muita coisa boa, ela faz parte desse processo de evolução, né? Dessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, mas como tudo tem o positivo e o negativo, né? Os prós e os contras, nós já temos doenças, alterações psicológicas e comportamentais relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo. Pessoas dependentes de videogame, pessoas dependentes de redes sociais, meninos e meninas que são tão dependentes das redes sociais que eles não levantam da cadeira para ir ao banheiro, para comer. Eles passam mal quando eles ficam afastados das redes sociais ou da internet. Então, as tecnologias, elas são boas, têm diversas contribuições em diversas áreas da nossa sociedade, saúde, educação, trabalho, são ferramentas que devem vir cooperar para que a gente evolua, né, em todos os sentidos como sociedade, mas mas a diferença, né, do remédio para o veneno é a dose, né? Não sei se você já ouviu essa frase. A diferença do remédio para o veneno é a dose, ok? Eu achei que estivesse numa próxima aula, mas eu deixei aí, depois eu posto lá no grupo, para vocês entenderem um pouco das influências das redes sociais nos nossos comportamentos. Eu gosto muito de documentários com autoridades, especialistas e experientes no tema. Então, tem aí uma lista, tem também a fonte da lista de documentários sobre redes sociais, que está relacionada à doutrinação de mentes e comportamentos, que podem mudar a nossa mente e o nosso comportamento. Esse dilema das redes sociais, eu gostei muito, muito mesmo. É um dos documentários que eu achei muito esclarecedor, é o que eu indico para as pessoas que fazem o tratamento comigo, tá? E aí tem outros, ok? A Fábrica Império de Memes, Delírio do Mundo Conectado, eu não assisti todos ainda, mas são muitos documentários bastante comentados, eu vou assistir todos ainda, né? Tá na minha lista das coisas interessantes e legais para assistir. Quem tiver interesse nessa lista, para entender a influência entender um pouco, né? Porque tem muita coisa sendo comentada sobre a influência das tecnologias sobre o nosso comportamento, sobre nossas relações e etc. Tem aí uma lista bem legal que vale a pena você assistir. Se você não tiver o Netflix, talvez lá no YouTube, sempre aparece alguém passando algumas partes dos documentários, ou até mesmo falando um pouco do documentário, ou não sei como, mas às vezes aparece o documentário lá no YouTube. Técnica 5As. Por que eu deixei isso aqui, né? A gente já está indo para o final dessa aula. Por que eu deixei isso aqui?
para a gente pensar o seguinte: todas as vezes que nós iniciamos o processo do emagrecimento consciente e saudável, é necessário avaliar quais são os conhecimentos de vocês que querem emagrecer sobre emagrecimento consciente e saudável. Já vá pensando como é a sua rotina alimentar, quais são as condições da sua saúde. Tem doenças que alteram o peso, tem tratamentos que mexem, que alteram também o peso. Qual é a sua motivação e confiança para assumir comportamentos mais saudáveis? Vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. O meu papel e o papel das pessoas que cuidam das pessoas que querem emagrecer é aconselhar, orientar. No meu caso, como psicóloga, nós usamos a técnica da psicoeducação. São aulas do ponto de vista da psicologia para sanar dúvidas e incentivar a habilidade de leitura e pesquisa, né? Indicar livros, falar sobre temas. Uma outra coisa importante é os acordos. Quando você decidir que você vai emagrecer, e eu espero que você tenha tomado essa decisão, porque a partir do momento que você assiste às aulas, coloca em prática estratégias, interage comigo no grupo do WhatsApp, as chances de você emagrecer vão aumentar. Então, faça acordos com você, faça acordos comigo. Eu vou emagrecer de forma consciente e saudável. Tenha testemunhas, pessoas que vão se aliar a você, mesmo que ela não queira emagrecer, mas que ela vai motivar você externamente, ou vai ser o seu apoio quando você desanimar ou estiver triste em relação a esse processo. Aquelas pessoas que sabem que você decidiu que vai emagrecer. É importante que num tratamento, num treinamento, num processo de emagrecimento consciente e saudável, haja colaboração. Eu não faço mágica. Eu poderia ter me formado, eu me formei bem, mas eu poderia ter me formado na melhor faculdade do mundo, Harvard, por exemplo. Nem sei se é assim que pronuncia. Meu inglês não é muito bom, acho que é Harvard, né? Uma das faculdades mais comentadas. Ainda assim, se a pessoa que eu estiver cuidando, atendendo, treinando, ajudando, né? Se ela não tiver uma parceria, se nós não formarmos um senso de equipe, se nós não trabalharmos juntos no compromisso do nosso plano de ação, das nossas metas e objetivos, não vamos ter resultado. Precisa ter parceria. Os profissionais da saúde, por melhor que eles sejam, eles não são mágicos, eles não são milagreiros. Eu acredito em milagre, inclusive as pessoas que se tratam comigo, eu falo sempre para elas que eu cuido, que se tratam comigo. Tenha fé, não perca a esperança, porque ter fé e esperança é essencial para qualquer área da nossa vida. Você precisa de pessoas para te dar a assistência. O assistir aí é no sentido de assistência, né? Que mudanças você vai precisar fazer no seu processo de emagrecimento consciente e saudável? Ajudar você e dar assistência no treino de habilidades quando você começa a emagrecer de modo consciente e saudável, dentro de um processo, de um tratamento como o que eu faço, de um treinamento como o que eu faço, você precisa aprender a desenvolver a habilidade de resolução de problemas. Você vai aprender, e nós vamos falar sobre isso aqui também nas aulas, tá? É necessário aprender sobre automonitoramento, autopercepção, conhecer o teu corpo, conhecer tua mente, conhecer as reações que você tem, né? E aprender sobre prevenção. Antes que você desista, antes que o seu processo comece a acontecer coisas que você não gostaria, a gente tem que prevenir problemas, prevenir retrocessos, prevenir recaídas. E o meu papel com as pessoas, né, que fazem o treinamento psicológico comigo,
do emagrecimento consciente e saudável é acompanhar em todo o processo. E se você não for fazer o seu tratamento, o treinamento comigo, procure um profissional que vai ter esse compromisso com ele, como profissional, e com você. Isso é tão sério que no meu código de ética de psicólogos e psicólogas, nós temos uma tabela de preço sugerida pelo nosso conselho, desde o valor mínimo, médio ao máximo, para a gente praticar, porque nós estamos trabalhando. Mas ainda que eu não cobrasse do serviço que eu estou oferecendo, ainda que eu ofereça um serviço gratuito, esse serviço tem que ter qualidade, compromisso. Eu tenho que ser ética em relação ao meu trabalho, seja ele pago ou gratuito. Eu não posso enganar as pessoas. Eu não estou dizendo que você vai ter resultado. Primeiro que quando eu falo dos resultados das pessoas que passaram comigo, é porque essas pessoas tiveram resultado. Não é para você pensar que você vai ter o mesmo resultado que elas. É para você falar, poxa, deu certo para algumas pessoas. Será que vai dar para mim? Vou tentar. A questão também é que quando eu procuro tratamentos, treinamentos que já tenham resultados divulgados, as chances de eu ter os resultados para mim, de uma forma muito particular, aumentam. Ok, finalzinho da aula. Eu vou te entregar hoje 2 estratégias. Eu te entrego 2 estratégias, você vai ouvir com calma, pode ouvir novamente, só voltar. A aula vai ficar durante o mês de abril no canal. E no grupo do WhatsApp, vocês que querem fazer a estratégia, que decidiram fazer a estratégia, e é importante que você decida, porque é indicativo de que você realmente quer emagrecer. É lá no grupo que eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês que estão participando do curso gratuito no mês de abril, durante o mês de abril, dentro do grupo do WhatsApp, ok? Então, isso é uma estratégia. É uma atividade lúdica e terapêutica. Minha história com a comida. Sua história, é sua história, ok? Tire um tempo para escrever a sua história com a comida. Pelo menos 5 minutos. Você pode tirar vários tempos. Cada dia você ir escrevendo. Tire 3 dias, 1 semana e vá escrevendo a sua história com a comida. Procure lembrar os tipos de alimentos que você consumiu. Como eram em termos de qualidade e quantidade. Veja se você viveu momentos de escassez ou fartura e como foram essas experiências. Quais eram as condições financeiras da sua família? Uma família abastada? Com muito dinheiro, muito acesso à comida, principalmente de qualidade? Ou uma família pobre, com escassez financeira, sem muitos recursos, sem muito apoio? Pensa na sua infância e na sua adolescência, tá? São momentos chaves da nossa vida. São momentos importantes, porque é na infância e na adolescência que nós estamos construindo crenças, interpretações, dando significado, buscando sentido e iniciando e fortalecendo a nossa relação com a comida, com a gente, com a família, com o pai, com mãe, com sociedade, com comunidade e por aí vai. Então, como era o biotipo da sua família? Como eram os corpos da sua família? Magros, obesos, altos, baixos? Quais as influências culturais você e sua família tiveram? Ah, era proibido comer esse alimento. Ah, esse alimento tinha em abundância, né? A gente plantava o nosso próprio alimento. Não, a gente comia coisas compradas no mercado, alimentos comprados no mercado. Nunca comemos nada que a gente mesmo plantou.
Como eram as festas e encontros familiares? Vocês comiam juntos ou separados? No café da manhã, almoço ou janta? Comiam rápido ou devagar? Isso é importante. Comer rápido ou devagar, nós vamos falar sobre isso nas aulas. Isso é importante. Comiam na mesa, juntos, numa relação harmoniosa, ou cada um num cantinho? Um sentado na porta, outro sentado na escada, outro no sofá, outro no quarto. Ou na hora da comida tinha briga por causa de mistura, tinha reclamações por causa da quantidade e qualidade da comida. O que a sua família te ensinou sobre alimentos? E que tipo de alimentos a sua família te ofereceu nesses ensinos? Ao construir a tua história, anote os sentimentos e pensamentos relacionados com essa lembrança. Então, hoje, que você está assistindo a aula, se você está dentro da proposta do curso gratuito, todo o curso vai ficar durante o mês de abril na plataforma do YouTube. Então, você vai ter tempo para assistir. Mas é importante que antes de assistir a próxima aula, você tenha feito as estratégias dessa aula. Tente assistir a aula na ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Faça isso. E vá fazendo todas as estratégias. Uma outra estratégia que eu vou te entregar, e essas estratégias já é para você iniciar o seu treinamento de emagrecimento consciente e saudável. Monitore as suas refeições. Pode ser num caderno, pode ser no celular, pode ser num pedaço de papel, pode pegar o papel e colar na geladeira, da forma que for melhor para você. Veja, não é controle, é monitoramento, é começar a acompanhar, é prestar atenção nos alimentos e bebidas que você consome ao longo da semana. E quantas vezes você ingere, consome esses alimentos e bebidas? Então veja aqui, suco em pó, artificial, cheio de aditivos, corantes, vários outros aditivos químicos. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos alimentos também, ok? Nas próximas aulas. Imagina uma pessoa que de segunda a domingo ela consome de 400 a 800 ml de suco artificial por dia, riquíssimo em açúcar e aditivos químicos. Ela não consome suco natural, ela não consome água aromatizada, ela só consome suco em pó artificial e refrigerantes. Aí, como não falar para essa pessoa da importância dela mudar essa relação dela com esse tipo de bebida? Eu sei que é difícil para algumas pessoas, eu entendo isso, eu entendo. Porque muitos alimentos, a gente vai aprender isso em algumas aulas, eles são produzidos com ingredientes e aditivos ricos em açúcar, gordura e sal, que são 3 ingredientes que ativam o desejo de mais. Eu vou te apresentar um livro de uma pesquisa feita sobre isso, que foi um livro muito legal, tá ok? Então, açúcar, sal e gordura que nós podemos consumir em quantidades adequadas, quando consumidas em excesso, estão associadas com diversas doenças físicas e mentais. Ansiedade, depressão, estresse, insônia e por aí vai. Bem, vou te entregar lá no grupo do WhatsApp as estratégias, ok? É lá no grupo que vamos... Nós temos aqui, então, algumas referências
de estudos feitos, e nós temos muitos estudos sendo feitos na área da psicologia, o comportamento alimentar, o que influencia o comportamento alimentar. E depois, se vocês quiserem conhecer, né, esse material, aí me fala lá no grupo do WhatsApp que eu compartilho com vocês. Mas a gente tem aí pessoas tentando entender, né? Comer o que com quem? O que influencia o nosso comportamento alimentar? Por que comemos? O que comemos? O que determina a escolha da nossa alimentação? E afinal, o que é comer bem? Chegamos então ao fim dessa aula, mas eu não quero encerrá-la. Talvez você já está um pouquinho cansado de me ouvir, mas eu não quero encerrá-la sem deixar com você uma frase de reflexão. Eu achei essa frase lá na internet, no nosso coleguinha Google, e achei ela muito legal. Vamos recomeçar a história. Troque o era uma vez pelo é dessa vez. Decida, verbalize, fale com você mesmo, escreva, deixe avisos para você. É dessa vez. Dessa vez, eu inicio o meu treinamento de emagrecimento consciente e saudável através desse curso e através das estratégias que estão sendo entregues no grupo do WhatsApp. Fale para você, dessa vez eu vou emagrecer. Dessa vez eu vou emagrecer. E viva um dia de cada vez. Não fique conectado demais com o passado, que isso pode levar a depressão ou comportamentos depressivos, dependendo de como foi ou é o seu passado. Às vezes pode ser muito desanimador ficar lembrando certas experiências. E também não fique focado demais no futuro, porque isso pode levar à ansiedade. Nós não temos controle do amanhã. Amanhã é um dia inédito. Nós só vamos vivê-lo amanhã. Viva o dia de hoje com moderação, porque o excesso de hoje pode deixar você estressado. Viva o dia de hoje dando um passo de cada vez, alimentando a sua fé e a sua esperança, não perdendo a confiança na sua capacidade de conseguir estabelecer objetivos e alcançá-los. Então a gente se vê na próxima aula. Saudável. Lembrando que as estratégias terapêuticas serão postadas e comentadas no grupo do WhatsApp e eu vou te esperar lá, tá ok? Então a gente se vê em breve na próxima aula e conversamos mais no grupo do WhatsApp. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!